linguagem arquitetônica tá perdendo assim, a linguagem arquitetônica conforme o tempo? Eu acho que tem uma uniformização, um repertório arquitetônico muito forte, muito rápida. Mas isso acontece nas grandes cidades globais, né? Eu acho que a cidade que o arquiteto gosta de teorizar, né? Ele fala muitas coisas, mas algumas são interessantes. E ele fala da criação dessas cidades genéricas. Genérica por isso, porque você não sabe quando você sai do aeroporto se você está em Dubai, se você está na Rússia ou se você está nos Estados Unidos, né? Elas são realmente muito parecidas. Então eu acho que tem uma tendência à uniformização que não é uma novidade. Quando o Le Corbusier saiu pelo mundo falando que a arquitetura moderna, com aqueles isso, e com lá, e tinha um manualzinho bem, né, estrutura independente, abertura horizontal, ele também estava fazendo um trabalho de uniformização radical, que teve um impacto mundial. Então, eu acho que, de certa forma, a difusão do repertório arquitetônico não é uma coisa nova. O que é novo é a escala com que isso acontece nas grandes cidades. A arquitetura oficial das cidades globais é muito generalizada, muito igual. Então, nesse sentido, sumiu a linguagem. Mas, se você olha para São Paulo, que a gente conhece melhor, por exemplo, você vê que esta arquitetura global está num lugar bem circunscrito de São Paulo. Se São Paulo tem 75% das moradias ou autoconstruídas ou informais, sobra 25% de cidade formal. Desses 25%, 5% é essa arquitetura global, que é o que mais aparece na televisão. Então, também tem esse fenômeno. A imagem que as cidades querem vender delas mesmas é essa, que é sempre igual. Mas, se você andar por São Paulo, você só vê isso no vetor ali, o vetor terciário da cidade, onde estão os escritórios, os bancos. O resto da cidade não tem nada a ver com isso. Ainda mais se você pensa que 75% é bloco cerâmico à vista. Qual foi a sua trajetória e quais os caminhos que você percorreu para poder chegar onde você está hoje? A minha trajetória, na verdade, é a trajetória de um grupo, né? Digamos, eu estudei na FAU-USP, que é uma escola bastante dogmática, existe uma maneira de fazer muito clara, mas obviamente eu faço parte de um grupo que não se entendeu perfeitamente bem com esse dogma e a gente, por isso que eu falo que faço parte de um grupo. Tem um grupo que saiu em busca de uma arquitetura diferente e tal, e portanto estava aberto a referências do mundo todo. Desse grupo eu acabei me associando com o Marcelo Moretti, né? Trabalhei em outros escritórios, trabalhei na Espanha 1 ano, tal, muita coisa diferente. Quando voltei a abrir o escritório com o Marcelo Moretti em 97, então por isso que eu falo, o escritório hoje está fazendo 20 anos. E de lá para cá a gente sempre fez um trabalho coletivo, assim, o escritório veio crescendo, a gente teve 2 sócios, os projetos são sempre feitos 2, 3, 4, 5 mãos. Alguns concursos a gente faz no escritório inteiro nessa mesa. Então, essa ideia que a gente também queria escapar dessa ideia dogmática do arquiteto como um grande iluminado, sabe? Eu tive a ideia e eu faço um traço. A gente nunca fez essa arquitetura. A gente acredita mais numa produção coletiva, intelectual, como resultado da discussão, não da iluminação. Então, eu acho que isso, de certa forma, define nossa trajetória. A gente fez muito concurso público, porque vocês devem saber muito bem, no Brasil, assim, se você não tem acesso direto ao cliente, ou seja, se você não faz parte, tem um trânsito mais fácil, você não tem acesso aos projetos maiores e mais interessantes. A gente começou só fazendo casinha, a edícula da tia, da sogra, gente totalmente inconsequente que contrata jovem arquiteto. Vocês vão contar com isso. Precisa ter gente inconsequente, senão vocês vão começar a trabalhar. E aí o concurso de arquitetura pra gente foi um caminho para o crescimento. Aí você fala, como é que chegou até aqui? Ter 20 anos de escritório fazendo só projeto é difícil. Os concursos foram um caminho. E daí, no concurso, a gente conseguiu projetos maiores, mais bem remunerados, você consegue se sustentar. Eu também, mais ou menos ao mesmo tempo, desde 2002, eu dou aula. Tive várias faculdades na Braskem. Fiz o meu melhor, mas não conseguimos superar. Depois eu vim com um grupo que montou a Escola da Cidade, uma faculdade de arquitetura urbana aqui do centro, com uma visão muito diferente e tal. Então já faz 16 anos que eu também dou aula como uma atividade paralela, que é onde a gente mais aprende, né? Quem mais aprende na sala de aula é o professor. Ele se atualiza, aprende, muda de ideia, coisas importantes. Qual foi o seu primeiro contato marcante com a arquitetura? Olha, eu fui fazer arquitetura porque eu era o típico jovem que não sabia o que queria fazer da vida. Mas aí o meu primeiro contato assim, que me chocou, que me mostrou o que era o poder da arquitetura, foi o edifício da FAUSP. Foi depois que eu já tinha entrado na faculdade.
Eu fui no prédio e o prédio é um edifício típico da arquitetura paulista, que tem todas essas referências dogmáticas, mas tem uma potência muito grande, muito diferente. É muito propositivo na forma como você se organiza dentro dele, que essa que é a parte boa. Então, para mim, foi uma lição de vida, estudar naquele lugar. E depois de formado, minha primeira visita a uma favela. Eu fui criado na periferia, cresci na periferia, no Jardim Bonfilholi, na Raposo Tavares. E quando eu entrei na USP, eu perdi aquilo e mergulhei nesse universo da fantasia, da arquitetura maravilhosa, deslumbrante. Uma ideia de que essa arquitetura podia mudar o mundo, isso é muito comovente na forma. E eu entrei nessa, como sempre, as narrativas nunca são simples, né? Tem várias camadas. Existe um lado muito bom nisso, mas na minha experiência eu acabei entrando nessa bolha de acreditar na força do desenho, na força da estética para mudar a sociedade. E fiquei nessa o tempo da faculdade toda e alguns anos trabalhando, até que eu fui visitar de novo assim, uma periferia, mas entrei numa favela mesmo. Meu pai é cineasta e sempre filmou periferia. Eu fui com ele numa filmagem. Foi o meu segundo despertar. E desde então eu tenho uma visão crítica a essa arquitetura, que às vezes a gente fala, é uma provocação, porque não é, eu não posso tratar os arquitetos assim, mas é um pouco às vezes como fazer joalheria, boutique no meio do curral, entendeu? A gente está totalmente atrasado, ferrado, empobrecido, abandonado. O que a gente aprende na faculdade de arquitetura é que a proporção da laje é a coisa mais importante. O traço do arquiteto é uma coisa importantíssima. Então, voltar a ver o Brasil, São Paulo de verdade, foi meu segundo marco na profissão, com certeza. E qual que é o processo criativo de vocês? A gente tem um processo criativo hoje que a gente replica, assim, mas nunca foi uma coisa programada. A gente não projetou esse processo. Ele foi acontecendo, a gente foi acostumando com ele, mais do que ter projetado ele. E é assim, a gente parte principalmente de três coisas. Uma é a demanda, o arquiteto é uma profissão passiva, né? Normalmente alguém está precisando de alguma coisa e pede para você. Pode ser um cliente, o cara quer uma casa, pode ser uma comunidade, né? Vai pela prefeitura, a prefeitura te chama, estão te pedindo alguma coisa. Então, entender bem o que essa pessoa precisa é fundamental, entender mesmo, né? Um conhecimento aprofundado do lugar, daí não é só o terreno, né? O entorno, as dinâmicas urbanas que acontecem nesse lugar, porque você tem um compromisso com a cidade quando você intervém nela, que é muito maior do que a sua edificação, o seu lote, o seu projeto de praça, o que for. E o terceiro são as coisas que a gente traz, as nossas inquietações. Eu acho que a gente precisa desenvolver aqui uma arquitetura que sirva para nós. Eu acho que a gente precisa ter uma postura inclusiva, porque a gente vive uma sociedade muito segregada. A gente adiciona problemas ao problema que já foi colocado. Com essa coleção de problemas, a gente começa a construir aqui dentro uma resposta. E para nós, a arquitetura e o urbanismo, o projeto, é uma resposta. Quanto melhor essa resposta para o problema, melhor será a arquitetura. Então, muito antes da gente pegar uma lapiseira para desenhar, a gente pensa e conversa aqui. Gente, o que nós vamos fazer? Qual é a estratégia para a gente fazer um projeto ali que vai atender o que o cliente quer, o que o lugar precisa e o que a gente acha que tem que ser. Então a gente fica fazendo, é quase um sudoku, né? Não, isso aqui com aquilo, pensa numa agência, se a gente fizer uma coisa que você, quando entra, vai direto lá para cima, porque vai ser lindo, que é o Museu IMS. O IMS surgiu assim, antes de ter um desenho, a gente falou assim, ele está no lugar da Paulista, onde a calçada é apertada, não sei se vocês repararam, por causa do túnel na frente. Tem o ponto de ônibus do corredor de ônibus, tem duas saídas do metrô, ali é um lugar apertado. Então, por exemplo, tumultuado, exatamente. Então a gente falou assim, como é que a gente faz? Primeiro, para o nosso prédio não piorar essa situação ali, já é uma perda. Segundo, para isso o negócio não reverberar dentro do museu, que é um museu de ver fotografia. Tá? Então, é engraçado, antes de sentar a gente ficou conversando, o que a gente faz? Nossa, vamos pôr no subsolo isso. Já se deu. E se a gente puder entrar no museu lá em cima e a gente já sobe todo mundo, vai esvaziando? Pô, boa ideia. Daí a gente pega vamos desenhar isso, vamos ver se dá certo. Então a gente sempre constrói esse raciocínio em cima de uma discussão do problema. E nesse caso, por exemplo, essas primeiras discussões que eu estou escrevendo para vocês agora, a gente fez aqui com o escritório inteiro. A gente nunca sabe quem deu a melhor ideia no final das contas. Foi alguém, cara. Foi alguém assoprou ali. Às vezes é um estagiário que está meio tímido que fala, e alguém já fala assim,
Quem que deu a ideia? Ah, não sei, ninguém fala nada. Surgiu. Não importa, meu, tá lá na mesa, é isso. No fundo, às vezes você fala a ideia, ela nem é tua quando você está nesse contexto, né? Isso que é interessante. Então, aí quando a gente fica contente com essa estratégia, aí a gente, tá, então agora calma, não adianta ficar todo mundo. Aí ficamos o Marcelo e eu, às vezes o outro Marcelo, que é nosso sócio também, a gente começa a desenhar, organizar e tal, e aí começa a construir um desenho para o projeto, seja qual for. Então, normalmente, esse é o processo que é o famoso brainstorming, né? A gente chama que é o toró de palpite. A gente faz isso até ter uma estratégia clara, daquelas que você fica empolgado, entendeu? Puta sacada, velho! Nem sempre é, mas o importante é que você sinta que seja. E daí você vai em frente e tenta materializar. E daí pra frente o projeto segue um curso que você vai desenvolvendo, desenhando, faz maquete, vai, volta, mas sempre com o objetivo de fazer cumprir e deixar claro aquela estratégia. Então aquela estratégia é como se você escrevesse num papelzinho assim. É a pioneira. E deixa aqui. Tudo que você decidir tem que ser em favor daqui. A ideia é que lá em cima seja uma praça. Então quando você vai projetando, quando chega lá em cima, você fala, bom, então tem que parecer uma praça isso aqui. Eu escolho um piso para aquele lugar, não porque eu gosto do piso, porque ele tem uma história para contar, ele tem que parecer uma praça. Então, isso daqui é a espinha dorsal da narrativa do projeto. Tudo que eu decidi tem que fortalecer essa narrativa, até os menores detalhes. Aí já entra uma coisa da arquitetura, que é a arquitetura ser capaz de contar uma história sozinha. Você define, decide, toma as decisões não porque você acha que a proporção é mais bonita, porque eu gosto de verde, eu gosto de vermelho, não. Qual é a decisão de projeto que reforça aquela narrativa? É assim que você vai avançando no projeto. A gente trabalha assim, basicamente. Você chegou a participar de alguma organização de favelas? Sim, mais de uma. Eu acho muito, eu gosto muito, acho muito interessante, mas eu tenho uma clareza também de que o alcance é marginal. É outra forma de abordar, mais abrangente. Existe hoje o ATIS, vocês já ouviram falar disso? ATIS é a sigla de Assistência Técnica para a Habitação de Interesse Social. É uma lei federal que oferece para as populações que não têm condições de contratar um arquiteto ou um engenheiro gratuitamente um profissional. Hoje já tem dinheiro disponível por meio do CAL, editais. Se você tiver uma comunidade ou uma pessoa sozinha que quer fazer uma reforma, uma construção e não tem como contratar um arquiteto, você pega o nome dessa pessoa, lá se cadastra, diz o que você quer fazer, e você tem direito, como arquiteto, com carteira do CAL, tem direito a receber um dinheiro para dar assistência para essa pessoa. Isso também é valorizar a arquitetura, né? Porque senão, assim, na concepção das pessoas, o arquiteto é para rico. Isso, é para fazer bonitinho só. E a gente precisa fazer com que a arquitetura chegue para todos, porque não é uma coisa só de fazer uma mansão, só de fazer uma casa no Morumbi, é uma coisa muito maior. É que nem Médicos Sem Fronteira, né? É um jeito de você mesmo estar elevando a sua profissão, que eu sinto que falta na arquitetura. Eu quero dar um like no seu comentário, eu curti ele. Eu acho que é exatamente isso, E assim, abre uma possibilidade que é muito nova para nós. Isso é muito recente, acho que o primeiro edital do CAL saiu esse ano. Mas é exatamente o que você falou. E até algumas pessoas ficam preocupadas, né? Quando a gente fala, o software vai nos substituir e tal. Nós estamos falando de 15% da população brasileira que usa arquiteto. Os outros 85%, na pesquisa do começo desse ano, promovida pelo CAL, 85% das moradias desse país não tiveram nenhum tipo de assessoria ou assistência técnica de nenhum profissional, 85%. Então é o que você falou. Estamos todos arquitetos brigando por uma fatia de 15%, fazendo casa de madame, né? Você não quis falar, mas é isso que eu estava pensando, fazendo o predinho mais bonitinho que o outro, e tem 85% da população que está lá achando que arquiteto é coisa para fazer casa de madame. Então, eu acho que é a grande inovação da nossa profissão, é uma reinvenção, é isso, é ter essa consciência que você colocou, que na verdade nós somos formados para atender esses 85%, o resto está muito bem atendido.